A Rádio Petroleira apresenta Programa Onda Verde Petroleira. Uma vida melhor é possível. Olá, navegantes, olá, internautas. Estamos ao vivo, em tempo real, mais uma vez pela Rádio Petroleira, questão de soberania, com o programa Onda Verde Petroleira, com a parceria perene do ecologista Davi Ribeiro, da ONG Sentinela Ambiental. Tudo bem, Davi? Tudo bom, como é que vai, ouvinte? Estamos aí mais uma vez, né, para dizer como é que está o meio ambiente, né? E hoje, como convidada especial do nosso Onda Verde Petroleira, a gente recebe também da Sentinela Ambiental a Moisa Pavão, que vai falar com a gente sobre a economia solidária. Tudo bem, Moisa? Tudo bem. É um prazer recebê-la aí no nosso Onda Verde Petroleira, falando sobre esse trabalho, né, social muito importante, né, para o desenvolvimento das nossas comunidades, que é a economia solidária. Moisa, como é que começa a articulação desse trabalho da economia solidária e quais são as bases da economia solidária? Bom, a articulação da economia solidária, ela começa na década de 80, basicamente final de 70, 80, por conta das mudanças no mercado de trabalho, né? E essas mudanças nos deixaram passivo social e trabalhista também. E por conta desse passivo, a economia solidária veio se desenvolvendo a partir dos grupos, pequenos grupos, que desenvolviam algum trabalho para a sobrevivência. E daí então as pequenas cooperativas, os pequenos grupos de produção começaram a discutir programas e também políticas públicas, né, para esse mercado, né, esse segmento, né. E aí a gente então começa um fórum que mais tarde também ele vai se desenvolver no Fórum Social Mundial, e daí então cria-se um GT nacional para que pudesse estar dialogando com o poder público nacional, né, com o governo a nível nacional. E daí então começa a se trabalhar os fóruns estaduais, fóruns municipais, e a economia solidária hoje é imbatível no mundo. Perfeito. É uma segunda via, e a gente percebe que a economia, ontem mesmo fizemos um programa falando sobre a relação da economia, capitalismo, neoliberalismo e a crise dos Estados Unidos, que vem deixando o mundo, principalmente o terceiro mundo, muito apreensivo, já que os Estados Unidos são a maior potência mundial, a maior economia do planeta, e com certeza qualquer tipo de desequilíbrio nessa economia vai causar algum certo abalo. E se tratando dos Estados Unidos serem exatamente a maior economia do planeta, com certeza vai chegar aqui também. E a economia solidária, eu acredito, Moisa, que deva ser uma segunda via aí para a gente poder atravessar essas intempéries que estão por vir. Concorda? Concordo. Já na década de 80, né, por conta da globalização, teve uma grande reunião no Farmer, né, um grande prédio onde só se reúnem pessoas das grandes empresas para pensar o mundo econômico. E daí então foi comentado que a sociedade 20 por 80 seria 20% da população produzindo e 80% então era descartado, né? Mas isso não vai acontecer porque o ser humano ele busca, né, saídas, e a economia solidária é realmente a saída para que a humanidade venha a ter uma produção
garantindo-lhe uma melhor qualidade de vida. Quer dizer, ele não vai ser descartado, esse ser humano não vai ser descartado, né? Porque é uma outra economia possível. Agora, já que a gente está falando numa nova economia, numa economia possível, não dá para fazer um pensamento e fazer uma digestão do tema sem fazer, antes de mais nada, uma ligação com o meio ambiente, né, Moisés? Claro. Né, Davi? Porque você há de convir que o meio ambiente, de novo, a tônica, ele está dentro da gente, a qualidade de vida, né? Quer dizer, à medida que a gente não contempla o meio ambiente, ou vice-versa, pela forma de viver, pelo consumo consciente, o descarte consciente, você há de convir que ele fica meio atravessado. E isso não pode acontecer porque a gente depende de ambiente saudável, de água saudável, de produção saudável, né? De alimentos saudáveis. Basta ver aí os transgênicos na Europa já não estão mais emplacando, né? A repressão da unidade europeia contra nossas carnes, porque não sabem de onde é que vem. Quer dizer, eles lá têm vaca louca, por causa da forma como eles alimentam o gado deles. Então, essas coisas todas, a economia solidária, no terceiro mundo, é uma sistemática que agrega porque é uma coisa de produção mais baixa, a nível de custo operacional industrial muito mais baixo, e tem como meta atender aquela camada que não tem poder aquisitivo forte, né? A gente pode estar linkando aí vários segmentos, né, sociais, né, desamparados aí do poder público, que né, de certa forma podem estar, através da economia solidária, conseguindo crescimento social, né, e levantamento de renda através de gestão de trabalho e renda. Eu queria que você falasse um pouquinho, o Moisés, de como as pequenas comunidades, de como o pequeno produtor, como é que ele pode estar se enquadrando dentro desse princípio da economia solidária. Porque, veja bem, a gente tem também consciência de que muita gente ainda vive longe da realidade da comunicação e até às vezes nem conhece os preceitos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, dos pontos que norteiam essa economia, de como é que as comunidades podem estar usufruindo dos benefícios, né, desse princípio da economia solidária. Enfim, como o homem, né, que não tem muita informação, que não tem muito acesso, ele pode estar participando aí desse princípio da economia solidária. Mas antes, o Davi quer fazer uma contribuição. Os arranjos sociais, né? Isso vai de contra a todas as necessidades que é preciso, e a Moisés fala com bastante propriedade, porque ela vive isso diuturnamente. Como é que são esses arranjos sociais, Moisés? Nós trabalhamos com o agricultor, né? E esse agricultor, basicamente, começa a se organizar com o movimento sem terra, né? Nas pequenas cooperativas locais, nos pequenos plantios, nas pequenas roças, nos pequenos negócios a partir do campo, né? Os camponeses, a organização camponesa. E aí também é importante a gente ressaltar que é um tipo de tratamento a lida com a terra sem lida com agrotóxico. Então, esse grupo também trabalha com a questão do orgânico. Como é que é essa? Esse grupo trabalha com a questão do orgânico. É totalmente extirpada essa questão do uso do agrotóxico. Do químico, né? Do químico. Eu vou aproveitar aqui a deixa para ler uma notícia aqui, que a Comissão de Agricultura enviou aí um ofício à Câmara de Comércio Exterior recentemente, solicitando aí a não renovação da tarifa sobre o glifosato chinês, né, uma substância aí que é utilizada na fabricação de herbicida tóxico, né, principalmente aí que a matéria-prima do Roundup, né, essa
praga. Da Monsanto, essa multinacional. Porém, esse produto aí foi taxado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, como altamente tóxico. E eu tenho aqui uma materinha que eu gostaria de que nossos navegantes ouvissem, né? Bom, eu estou sem o áudio dessa... Porém, este produto foi taxado pela Organização Mundial de Saúde, aqui, a OMS, aqui a matéria, como altamente tóxico. Ok, vamos aumentar um pouquinho o volume. A Comissão de Agricultura enviou um ofício à Câmara de Comércio Exterior recentemente, solicitando a não renovação da tarifa sobre o glifosato chinês. A substância é matéria-prima do herbicida Roundup. Porém, este produto foi taxado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, como altamente tóxico. De acordo com o deputado federal Adão Preto, do PT do Rio Grande do Sul, o objetivo da Comissão de Agricultura, liderada por deputados ligados ao agronegócio, é baratear o herbicida, que é patenteado pela multinacional Monsanto e é usado em plantações de soja transgênica. Eles estão entre a faca e a parede, porque eles defenderam o transgênico com tanta veemência, e eles estão vendo que o próprio agricultor está sentindo que não é viável plantar transgênico, então eles começam a lutar para diminuir o preço, para que fique mais viável, ao menos economicamente, né? Porque com a saúde do povo, com o meio ambiente, eles não estão nem preocupados. Segundo a Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa, a SPPA, o consumo do Roundup tende a aumentar em muito pouco tempo, tornando a produção cada vez mais custosa. As plantas rapidamente adquirem resistência ao produto, forçando os agricultores a usar quantidades cada vez maiores do veneno para garantir sua eficácia. Assim, a SPPA alega que a utilização crescente do Roundup, além de elevar as despesas do produtor e, consequentemente, aumentar o preço dos alimentos, também aumenta os riscos à saúde da população que os consome. Segundo a Organização Mundial de Saúde, demonstrações científicas com Roundup alertaram sobre seus efeitos cancerígenos, a contaminação de alimentos e a persistência do veneno no solo e em cultivos. De São Paulo, da Rádio Agência NP, Vinícius Mansur. Pois é. Queria perguntar aos nossos participantes aí, o que você achou dessa matéria, Moise? Isso aí já não é surpresa, né? Não é surpresa porque nós há muito tempo já temos matérias que falam sobre os usos dos materiais que a agricultura utiliza, né, da Monsanto, né, que são esses agrotóxicos, né, que são altamente venenosos para as plantas, venenosos até para nós consumidores. Teve uma experiência de um tomate que uma agricultora pegou o tomate, passou no liquidificador, o tomate jogou na planta e matou os bichos. Quer dizer, só para você ter uma ideia de como ele absorve o veneno. E a gente come esse tomate, né, que é aí protegido quimicamente por esses produtos altamente venenosos, né? O que você tem a dizer, Davi? Olha, o que eu tenho que falar é o seguinte, que nós brasileiros somos muito bons e diversificados, só que comemos muito queijo, esquecemos de tudo, pelo menos daquela dupla Leandro e Leonardo, né, que o rapaz morreu depois de não sei quantas aplicações deste ou daquele herbicida, na qual na sua infância ele ajudava a sua família, seus pais, na produção de tomate. Quer dizer, isso... Você acha que você está fazendo uma ligação da morte dele de câncer com relação ao trabalho? Claro, tranquilamente. Agora, você vê que a notícia só falou da planta, né? Não falou do vento, para onde ele leva esse ambiente, não falou da chuva, onde carreia o agrotóxico na folha, o fruto, para a terra e da terra para o lençol d'água, obviamente para os leitos dos rios, para os mananciais. Isso ninguém fala, né? E a gente bebe também. Quer dizer, a gente está na ingestão
na bebida, no consumo do líquido, né? E no ambiente aéreo que a gente, perto de uma plantação com esses atributos todos, obviamente a gente vai sofrer, né? Como eles falam dos cigarros e fazem maiores propagandas de cigarro e agora os transgênicos na Europa, que bom que seja assim. Esse é o programa Onda Verde Petroleira. Estamos hoje falando sobre economia solidária, com a participação do Davi Ribeiro, e também, como convidada, temos a presença da Moisa Pavão, também da ONG Sentinela Ambiental. Eu queria pedir licença aqui à mesa para fazer uma denúncia e repassar essa denúncia, que é uma denúncia enviada pelo Ricardo Arduin, da Prima, né, da ONG Prima, que denuncia mais um ambientalista é ameaçado de morte aqui no estado do Rio de Janeiro. O Luiz Nelson, a qual você conhece bem, Davi, muito, proprietário aí da RPPN. Aliás, dá para explicar aí para a galera o que é a RPPN, Davi? RPPN, Reserva Natural da Propriedade Particular, né? De Bom Retiro, após ter denunciado um crime de desmatamento no município de Casimiro de Abreu, aqui no estado do Rio de Janeiro, recebeu aí ameaças de morte e precisou mudar urgentemente a sua rotina e também a de toda a sua família. O dossiê está sendo preparado aí para ser entregue à justiça, para denunciar definitivamente os mandantes aí dessa tentativa. Né? Enquanto isso não ocorre, cabe a nós, né, que temos essa responsabilidade de fazer essa denúncia, e interlocutores da sustentabilidade como nós somos, eu acho que não cabe só registrar, não. Cabe também a gente pedir aí para todos repassarem, né, essa informação aí o máximo que puder. Portanto, esse tipo de ação, né, Candal, esse tipo de ação é uma ação que a gente faz numa forma voluntária de defender o meio ambiente, onde seus órgãos públicos, né, pouco fazem. Fazem sim, mas muito pouco. Basta ver o nosso trabalho, o trabalho de outros, como ele, que é uma pessoa que eu conheço, que tem todo o trabalho dos corredores ecológicos nessa região, e também tem que cobrar do Ministério Público as ações de cobrança, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Que de repente uma RPPN, ela fica subjugada às 3 instâncias de esfera de governo. E aí só o Ministério Público Federal seria o ideal para a gente assumir esse compromisso, inclusive forçar uma situação de denúncia mesmo para ver se o Ministério Público vai agir. Vou pegar o gancho aí dessa denúncia sobre o desmatamento no município de Casimiro de Abreu para levantar aí o que saiu em todos os jornais. Hoje de manhã cedinho eu já estava ouvindo aí que foi um grande ato acontecido no município de Tailândia, né, no Pará, em que, insuflados pelas madeireiras que derrubaram uma grande quantidade de mogno na região e que o Ibama interditou, o que eles fizeram? Mais de 10 mil pessoas da cidade, né, um município pequeno com 10 mil, fizeram um imenso protesto. E o que eles fizeram? Pararam completamente as estradas e estão fazendo aí uma greve que inclusive conseguiu fazer com que o ministro da Justiça, Tarcísio Genro, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, deixasse de visitar a região, estava marcada uma viagem deles por motivos de segurança. Então, é um absurdo, um completo absurdo que, manipulados, né, por essas madeireiras criminosas, toda uma população seja coagida e obrigada a se manifestar dessa forma, caracterizando aí claramente aí um caso, um episódio de segurança nacional. Então, a Polícia Federal já se deslocou para a região e, enfim, vamos ver qual é o desdobramento que isso vai ter, né, considerando aí que é uma afronta ao poder público, enfim.
O que você acha disso aí? Então, vamos de novo dar o passo a passo, né? Mais uma vez, a prefeitura omissa, né? Se não tem recurso, ela tem que tentar ser engenhosa para produzir o recurso. Mas em contrapartida, 10 mil habitantes, é uma prefeitura pequena. Inclusive fizeram reféns lá, não deixaram os funcionários do IBAMA retirar madeira. Claro. Né? Agora, o Ministério do Trabalho foi lá ver essas madeireiras. O Ministério de Relações Exteriores, que a maioria são estrangeiros, sabe como é que esses estrangeiros estão dentro do Brasil? O Ministério da Justiça e o Ministério do Meio Ambiente, quer dizer, são coisas, dinheiro para esse pessoal se mover, para bancar essa guerrilha aí. Que é uma guerrilha. Se sequestram os funcionários do governo, se intimidam pessoas. Quem é o prefeito da cidade? Exatamente na área que foi essa área do município de Tailândia, é a área que mais sofreu desmatamento, né, nos últimos 7 meses. E, enfim, é uma atitude bastante preocupante, né, da comunidade, porque você colocou bem, Davi, quem é que está financiando isso? Comunidade não tem recurso. Os coronéis, né, não coronéis fazendeiros, né, porque tem que usar esse termo mesmo, que é só assim mesmo que a coisa funciona. Intimidam essas pessoas que trabalham a nível de escravidão. Te garanto que nenhum deles tem carteira assinada. O agrônomo, ou então o cara que toca a locomotiva para fazer serrar as madeiras, as toras em plancha. Mas as faixas, inclusive, que estão sendo distribuídas e exibidas pela população, queremos trabalho, nós somos trabalhadores, precisamos trabalhar. Desmatando. Mas exatamente, aí eu quero perguntar aqui para Moisa, onde é que entra a economia solidária nesse ambiente aí da questão de madeireira, madeiramento? Quer dizer, não tem coisa ali melhor para ser feita a não ser derrubar pau, no caso? Não tem, por exemplo, uma lavoura familiar para ser feita? Não tem como uma cooperativa? Vendas, né? Não tem artesanato para se usar, enfim. Não tem como estar se incentivando a economia solidária num setor desse, Moisa? Olha, é tudo vontade política, né? Vontade política local, vontade política a nível estadual, vontade política a nível nacional. Quando se fala em sustentabilidade local, é uma questão que todos nós temos que estar empenhados em saber o que é sustentabilidade local, de onde e por quê, de onde parte e por quê, como é que se elabora questões de autossustentabilidade. Então, quando a gente fala em economia solidária, a gente percebe que é necessário que os prefeitos ou os futuros candidatos a prefeitos procurem se preparar enquanto gestores públicos, enquanto administradores municipais, né, ou estaduais, para saber o que é uma autossustentabilidade local. Porque, primeiramente, a gente precisa saber a potencialidade daquela localidade, qual é a riqueza que existe no município. E aí a gente observa que esses municípios, eles sempre existiram e com grande potencial de riqueza. Riqueza a nível de agricultura, riqueza a nível de cultura. Então a gente precisa estudar todo esse contexto histórico local para saber qual é o potencial econômico existente naquela localidade, para que a gente possa estar desenvolvendo e desenvolvendo potencialidades, capacidades, capacitando pessoas, para que essas pessoas possam estar se agrupando ou em cooperativas ou grupo de produção,
Porque é importante também a gente entender que o nosso Brasil, todo ele tem um potencial turístico. Todo ele tem potencial turístico. E quando eu observo assim, chego no local, eu fico observando e digo, puxa, que tem um potencial econômico muito grande. Mas os prefeitos, vereadores, todos são todos, eu costumo dizer que são todos incapazes, entendeu? O nosso poder está sendo assumido por pessoas que não têm capacidade nenhuma. Nem capacidade técnica e nem capacidade de vontade mesmo de transformar a sociedade, né? Porque isso aí é uma vontade de transformar para melhor. Eles não têm vontade nenhuma de transformar para melhor. E aí a gente observa o porquê de tanta corrupção, né? O porquê de tanto anseio pelo poder. É para que possa estar acessando. Eles têm acesso às informações e com essas informações eles captam os recursos para se beneficiar a si próprio, né? As suas famílias, e o povo fica à mercê, né? À deriva, como um barco sem mestre, né? Pois é, o assunto é sério. Bom, nós estamos falando sobre economia solidária com a participação da Moisa Pavão, da ONG Sentinela Ambiental. Ao meu lado aqui, o ecologista Davi Ribeiro, do jornal Sentinela Ambiental. Aliás, como é que está a edição do Sentinela, Davi? Tá para sair mais uma? Tá para sair mais uma com o nosso selo, né? Com a Rádio Onda Verde Petroleira, né? No final do mês agora. E eu estou bastante contente, né? Porque no domingo babaram, creu, o festival de balão. Né? 49 balões apreendidos. Tá feliz, né, Davi? Como é que foi a operação? Não, eu soube por, assim, né, por intermédio de outras pessoas que vazou a informação e aí prepararam uma ação para que isso que tivesse sido retomado essa situação. Aí conseguiram ainda soltar, parece, uns 3 balões e o resto foi tudo apreendido. Vou abrir aqui um espaçozinho para mais notícias, se o Davi me permitir. Vamos falar um pouquinho agora das comunidades indígenas. Olha, colônias libertam 10 índios mantidos reféns no Pará. De novo o Pará, né? 10 índios da etnia També e 2 funcionários da prefeitura de Santa Luzia mantidos reféns por 2.000 colonos desde domingo, dia 17 à noite, na aldeia Itahu, na região do Alto Rio Guamá, a 350 quilômetros a nordeste da capital paraense, foram libertados no começo da tarde de ontem. Os colonos invadiram a terra indígena há mais de 10 anos e se recusam a deixar a área. Depois de liberar os reféns, eles saíram da aldeia levando o filho de um cacique e um auxiliar de enfermagem da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, no município de Capitão Poço. E não é só isso não, tem mais notícias aqui falando sobre a questão indígena. O índio da comunidade Yanomami, Davi, teu xará, viu, Davi? Lá em cima. Davi Copinawa, né, irá a Brasília na próxima semana denunciar um grupo de deputados que cometeu irregularidades em visita às comunidades Yanomamis, na região do Surucucu e Auris, no estado de Roraima. De acordo com o índio Davi, os deputados não informaram aos indígenas sobre a visita que tinha como objetivo debater com eles os benefícios e também os prejuízos do projeto de lei 1610 de 96, que autoriza a exploração e o aproveitamento do minério em terras indígenas. É a matéria que a gente vai ver agora. O índio da comunidade Yanomami, Davi Copinawa, virá para Brasília, no Distrito Federal, na próxima semana, denunciar um grupo de deputados que cometeu irregularidades em visita às comunidades Yanomamis, na região do Surucucu e Auares, no estado de Roraima. De acordo com Davi, os deputados não informaram os indígenas sobre a visita, que tinha como objetivo debater com eles os benefícios e prejuízos do projeto de lei 1610 de 1996,
que autoriza a exploração e o aproveitamento de minério em terras indígenas. Os parlamentares integram a Comissão Especial de Mineração em Terra Indígena da Câmara dos Deputados e são favoráveis à aprovação do projeto. A visita foi acordada em 2007 com o objetivo de discutir o PL com as comunidades que serão afetadas. A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, estabelece que é direito dos povos indígenas serem comunicados quando forem definidas medidas legislativas que possam afetá-los, fato que não ocorreu. Em um relatório, Davi aponta citações dos parlamentares no intuito de induzir os índios a concordarem com o projeto, entre elas a de que a mineração trará benefícios para as aldeias. Ele também afirma que os deputados colocaram empecilhos para que os índios não os acompanhassem durante a visita. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e o Ministério Público Federal não participaram da visita. Para os índios, o projeto significa um grande perigo ambiental, em decorrência da exploração da terra e a destruição das florestas para a retirada do minério. De Brasília, da Rádio Agência NP, Gisele Barbieri. Obrigado, Gisele. Olha, o Davi, nós aqui do Onda Verde Petroleira somos, né, amigos e solidários aos índios, né? Então, portanto, tudo que está relacionado também a esses grandes, os primeiros ecologistas, né, os donos da terra aí, merece todo o nosso respeito e toda a nossa atenção. Ô Moisés, essa questão da economia solidária não tem um pouco de inspiração no modo que o índio vive, com a relação que o índio tem com a natureza? O índio, ele não comercializa aquilo, né, naturalmente que ele produz exatamente, tira da natureza exatamente aquilo que ele precisa para viver, mas o perfil, né, social do índio me remete de alguma forma à questão da economia solidária, né? Estou errado, Moisés? Não está errado não. Tudo começou com os nossos povos primitivos, né? Eles são sábios na forma tanto de plantio como na sustentabilidade do local. Eles não degradam o ambiente. Então, é uma economia que é uma economia do homem nativo mesmo, né? E a economia solidária, ela parte desse princípio também, só que nós hoje avançamos muito na proposta de economia solidária para o trabalhador, tanto do campo quanto da cidade. Existem propostas também de grupos de economia solidária, não só na produção da agricultura, mas na produção, na saúde, por exemplo, na questão da saúde, na questão dos grupos econômicos aí que se fortalecem cada dia mais, e isso perpassa, assim, por nos deixar sem opção. Vou colocar um exemplo aqui de um grupo que se uniu em economia solidária e criou um trabalho na área de odontologia, né? Por exemplo, se juntaram alguns alunos de uma universidade do Rio Grande do Sul e começaram a discutir entre eles um consultório, né, dentro dos princípios da economia solidária. Montaram esse consultório e tudo que trabalha, os custos, todo custo ele é retirado e as sobras eles dividem entre eles, um grupo de estudantes. E eu tenho uma proposta ainda, eu até falei para o Davi, né, de a gente estar fazendo isso enquanto sentinela ambiental na área da saúde. Nós temos médicos na organização, de fazer um projeto similar, de criar um atendimento, né, com um ambulatório ambulante, com grupos de estudantes que estão querendo trabalhar solidariamente.
Isso é uma proposta que a gente vai colocar em prática em breve, né? A partir do momento que a gente já começar a se sentir mais potencializada a desenvolver esses grupos. Então a economia solidária, hoje ela é bem abrangente. É grupo de costura, grupo de produção têxtil e vai por aí. Nessa área ambiental, por exemplo, a gente pode citar aí um dos vetores aí que trabalha nessa linha da economia solitária, ou melhor, solidária, né? A questão da coleta seletiva do lixo, os catadores das cooperativas, né? De reciclagem da via. Isso vai de encontro toda essa falta de receita, né? Falta de emprego, mas receita existe, porque tem todo descarte dá para aproveitar. Alguns são mais difíceis por serem perecíveis, como as cascas dos alimentos e outras situações, até para chegar no seu ambiente de compostagem e depois virar esterco humus junto com o minhocário. E a parte não natural, não biológica, que são os materiais, que são papel, garrafa, metal, lata de alumínio e plástico, essas coisas. Eles têm um valor de mercado, um valor agregado que a economia solidária ancora. Essa forma de cooperativismo e associativismo. E até as instâncias de governo, algumas situações, eles financiam, doam maquinários para que desenvolvam no meio daquele grupo essa potencialidade da captação. Pois é, eu estou aqui com um roteiro, né, na verdade é um seminário, né, isso aqui, né, Davi? É um seminário de capacitação, regionalização e gestão associada de serviços públicos de saneamento básico, com ênfase na gestão dos serviços de manejo de resíduos sólidos, que está acontecendo, terminando agora, né, no final dessa noite de quarta-feira, desde o dia 18 deste fevereiro, né, com dirigentes, técnicos de órgão, com atuação e interesse na gestão de resíduos, enfim, com o objetivo de capacitar os participantes na interpretação e ampliação das leis 11.107/2005 e 11.445/2007, preparação de estratégias de regionalização de serviços públicos de saneamento básico e também a constituição de consórcios públicos regionais de saneamento básico e elaboração dos respectivos protocolos de intenções, tendo aí como facilitador o engenheiro Marcos Elano Fernandes Montenegro, né, consultor aí do Ministério do Meio Ambiente, e basicamente esse seminário fala da questão, né, do saneamento básico, né, gestão e manejo dos resíduos sólidos. Seria uma passadinha por lá, Davi? Eu fiquei lá 2 dias, né? 2 meses expediente, por causa das minhas ações e outras atividades. Faz aí uma reportagem. Com isso, nós sentimos a necessidade da mudança do lixão, né, para o aterro sanitário, essas situações todas, e a montagem dos consórcios, que tem prefeituras que não tem como montar um aterro sanitário que é caro. Então eles se consorciam, 5, 6, 10, 15 prefeituras, vem o melhor ponto equidistantes entre esses consorciados, e aí partem para o licenciamento e para o estudo de impacto ambiental para a construção desse aterro sanitário. Que esse aterro sanitário ele pode produzir gás, pode produzir várias outras servidões, outras serventias, que não vai impactar o meio ambiente e automaticamente desafogar aqueles municípios do entorno de onde vai ser o empreendimento. No programa anterior a gente recebeu o ecologista
Sérgio Ricardo, e na ocasião a gente estava falando exatamente da responsabilidade da indústria com as suas embalagens, né? E não deixa que hoje em dia a responsabilidade do descarte da embalagem fica sempre passada para o consumidor. E na verdade é uma responsabilidade que há muito tempo já deveria ter sido obrigatoriamente impingida para que as indústrias se responsabilizassem por elas. Eu acho que esse trabalho, essa discussão que aconteceu e que termina, né, terminou ainda há pouco, às 6 da tarde, né, pensa bem, né, houve algum tipo de discussão com relação a essa questão da responsabilidade do lixo, de quem é o lixo, né? Não. Esse seminário foi para se entender, visualizar e avançar, criar um passo a passo para que essas leis, de fato, saiam do papel e os seus respectivos representantes dos seus municípios que estavam presentes encaminhem para os seus secretários de meio ambiente e para os seus prefeitos, para que eles tenham um entendimento mais fácil e mais rápido do que qual é a proposta da lei e qual a parceria que eles podem fazer entre eles para desenvolver esse trabalho. Ainda leva uns 2, 3 anos, mas se a gente acelerar o entendimento e o argumento da lei em cima da gestão, acredito que a coisa com vontade mesmo, com essa mudança de prefeitos e de vereadores agora, eu acho que em menos tempo a gente consiga avançar bastante nos resíduos sólidos. Eu vou bater mais uma vez na tecla aqui com a Moisa. Moisa, veja bem, essa questão da gestão dos resíduos, do lixo, principalmente da questão do lixo, já não está na hora da gente pegar e fazer um pouquinho de dever de casa, né, de pegar e vincular diretamente a questão, né, dos aterros sanitários e dos lixões, uma seleção, né, em loco, né, já que fica difícil de se fazer, já que está difícil, né, de se conscientizar de que dentro de casa que a gente já pode começar a estar ajudando a fazer isso, mas lá na ponta lá já não dá para utilizar isso como um fator de geração de renda também, em vez de, né, ficar deixando famílias trabalhar em lixões de forma extremamente desassistida, porque às vezes são doenças, exatamente, né, hepatite A, hepatite B. Já não está mais do que na hora das autoridades se forçarem a colocar um tratamento nesse lixo aí, fazer uma triagem e trabalhar essa questão, né, econômica do lixo para reverter para essas famílias, por exemplo? Eu acredito muito no que a Coralina falava sobre o lixo, né? No lixo há uma grande riqueza. E se os municípios eles atentarem para isso, né? Você pode ver que o lixo orgânico, esse lixo que você coloca, né? Ele dá um grande potencial de gás, por exemplo, né? Se você for buscar as garrafas plásticas, né? Você pode colocar grandes famílias para trabalharem em indústrias locais, né? Se os municípios se propuserem a administrar economicamente os seus lixos, né? E daí então gerar renda para aquela população através do lixo da sua localidade. Isso gera um potencial econômico muito grande em todos os municípios. Agora, para que isso venha a acontecer, é necessário política pública, é necessário uma lei que obrigue os seus municípios a implantarem as suas recicladoras, né? E a gente entende assim, enquanto economia solidária, enquanto ambientalista, mas todas essas questões nós sabemos que dependem dos nossos representantes na esfera federal. E esses representantes eles não estão um pouco preocupados com a população. E daí então a gente percebe que é necessário avançar, que os movimentos sociais, que os sindicatos,
que todos esses grupos organizados, as organizações não governamentais também, precisam tomar consciência da situação e buscarmos uma pressão maior a nível de poder público federal para que se crie uma lei obrigando a criação dessas pequenas indústrias locais, né, para esse aproveitamento do lixo. Recentemente, né, Davi, teve aquela bagunça toda, aquela briga de quem é o lixo, para onde que o lixo vinha, né, fizeram greve de lixo ali do lixão do Caxias, Gramacho, enfim. E até agora dá pena de ver, você passa ali pela linha vermelha, já chegando aqui perto da Avenida Brasil, Caju ali, aquele grande elefante paralisado ali, enfim, está parado até hoje ali, uma estação de tratamento gigantesca. A gente percebe aí os bilhões e bilhões de dólares que foram, não sei para onde aí nesse programa de despoluição da Baía de Guanabara. Vai para mais de 20 anos essa brincadeira. Vai para mais de 20 anos e até agora a gente continua vendo ali a Baía de Guanabara extremamente suja e poluída, enfim. São coisas que vão deixando a gente cada vez ou descrente ou triste, ou alternando os dois sentimentos. Por isso que a gente radicaliza, né? E para mim essa radicalização é a adrenalina que a gente às vezes substitui determinados comportamentos, como a bebida, o passeio, o jogo, o futebol, né? Adoro um futebol, mas não tem mais condição de ir a futebol. Porque quando você sai do Maracanã, é aquela baderna, aquela criminalidade que de fato motiva. As polícias têm que tomar atitude mesmo. E como é que eu vou com a minha filha ao futebol? Né? Como é que em determinados ambientes de lazer a gente tem condição de visitar, de desfrutar, já que a gente paga imposto? E ali naquele ambiente de lazer é uma bagunça, capim crescido, árvore quebrada, vandalismo nas praças, no aterro do Flamengo, e você está sempre à mercê do poder público que não atua como tem que atuar. Bom, eu vou me despedindo da Moise Pavão, agradecendo a participação e deixando aí o microfone do Onda Verde Petroleira para suas considerações finais, Moise. Eu gostaria de agradecer, né, essa atitude aí, né, do nosso Sindipetro, RJ, por mais essa comunicação ativa, né, porque eu creio que isso aqui é uma comunicação ativa, onde nós podemos estar falando aquilo que a gente não tem oportunidade de falar na mídia, né? E que essa é a nossa mídia, é através desse canal que a gente chega às populações, né, das comunidades, dos bairros, né, comunidades que não têm acesso, né, para falar. E daqui a gente pode também estar, indicando para que eles possam estar acessando e ouvindo aquilo que a gente tem, né, para dizer, o que não nos é oportunizado nos outros canais. Muito obrigado. Nós recebemos a Moise Pavão, que falou sobre economia solidária pela Sentinela Ambiental, a ONG. Antes de terminar o nosso programa, Davi, eu queria só ler mais uma notícia rapidinho aqui, dessa vez sobre o MST, que ocupa mais uma fazenda no Rio Grande do Sul. Parabéns ao MST. Parabéns. Fazendo aí a reforma agrária de fato, né? Eu só fico chateado com o MST quando tem agressividade por influência de envolvidos. Fazenda Granja Nenê, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, foi ocupada na manhã desta segunda-feira, dia 18, com aproximadamente 400 famílias que são ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, e reivindicam a área de 1,5 milhão hectares, ou melhor, desculpem, 1,5 mil hectares para a reforma agrária. A fazenda já está em negociação para desapropriação há mais de um ano, mas a proprietária não está aceitando aí o preço oferecido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA.
Davi, estamos encerrando. Palavra final aí do amigo com as suas considerações finais nesse Onda Verde Petroleira. De fato, é importante que a gente faça o mais rápido possível a reforma agrária. Por quê? Porque quanto é que se gasta e quantos metros quadrados para ter um boi para abate, né? Quanto de água esse boi bebe? Quanto de terra esse gado precisa, né? Então, eu acho que a gente tem que repensar o nosso consumo e também ver a entrada desses estrangeiros em nosso território, inclusive comandando algumas ações errôneas e também assabarcando empregos dos nossos brasileiros. Muito obrigado e até a próxima. Com a participação do ambientalista Davi Ribeiro, do Sentinela Ambiental, eu sou Nato Cadal, esse foi mais um programa Onda Verde Petroleira, aqui na sua Rádio Petroleira, questão de soberania, música, informação e prestação de serviços com a técnica de André Cunha. A Rádio Petroleira apresentou programa Onda Verde Petroleira.